Obrigada, Zé Carlos, obrigada, Michele. Nós que agradecemos aqui em nome em nome da comissão do CONDEG, de promoção e defesa das crianças e adolescentes. Agradeço bastante mesmo a disponibilidade de vocês terem participado e apresentado essa pesquisa tão importante aqui para a gente. Eu achei brilhante e muito interessante, né, a forma dessa pesquisa em deixar que as crianças e adolescentes falassem por si, né, ou como você disse, o nada sobre nós sem nós. É, uma coisa que chamou atenção e é muito legal ter isso empírico, porque é uma percepção que eu, pelo menos, tenho dessa falta de critério, dos procedimentos objetivos para acolhimento institucional, como cada juízo trabalha numa sistemática própria, né, o que dificulta muito a defesa por parte da gente, dos pais e mães. É, e essa que a gente também sente que a intervenção principal como sendo o acolhimento institucional como primeira opção, né? E não a efetivação e a realização e a prevenção de outras vulnerabilidades por meio de outras políticas públicas, né? Também me chamou a atenção que, uma vez acolhido, os dados que vocês trouxeram, principalmente essa baixa taxa de convívio aí entre os acolhidos, é, e qual é o efetivo trabalho que é feito com as famílias, né? Assim, visando a restauração desses laços, nos casos que possíveis. Achei bastante interessante esse olhar também para os jovens até 29 anos. E triste essa constatação de que as políticas públicas existentes não estão sendo também suficientes para superar as vulnerabilidades herdadas aí, né, das famílias. Então, agradeço novamente, muito rica a pesquisa de vocês, obrigada. E agora eu passo a palavra para o Fernando Redede, que é o coordenador da Comissão de Promoção e Defesa da Criança e Adolescente do CONDEG. Muito obrigada. Lígia, obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todas. Reitero, não sei se está aparecendo a minha imagem, para mim não aparece aqui, tá? Tá, já achei, então é uma falha minha aqui só. Reitero os parabéns para essa pesquisa robusta e que os números em si nos fazem pensar e refletir, né, que serviço que existe, como que é possível trabalhar para que o direito previsto das crianças que estão ali em medida de proteção e em acolhimento possam refletir em cuidados para elas, né? Então, até é muito forte ouvir o relato das crianças dizendo de querer sair de lá, querer preferir o risco de não ter um local, porque aquele local ali como uma adolescente mencionou, parece só um local de dormir e comer, né? Então não é um local em que a sua individualidade cresce. Então realmente nos provoca, né, a questionar que solução é dada a essas crianças que estão em acolhimento. Como ali já mencionou, agora esse momento para quem quiser ter alguma questionamento, aprofundamento na pesquisa, ou mesmo uma dúvida provocada por esses dados, por esses relatos, está aberto. Eu vou tomar a liberdade de fazer uma pergunta aqui, até para pedir para discorrer um pouco mais sobre as diferenças dos números números por 100 mil habitantes entre o sul do Brasil e o restante. Quando mas eu também falo do sul, né? Sou defensor público do estado do Paraná. Realmente é algo que nos preocupa, mesmo tendo esse número nacional maior, às vezes há algumas localidades aqui do estado que sobressaem-se no próprio estado. Então, isso é muito preocupante, já considerando que aqui está puxando para cima, né, os números nacionais. Mas algo também que foi tratado ali de modo geral, vamos considerar números do Brasil, o tempo de acolhimento do adolescente. Eu cheguei a pesquisar, vi que no caderno completo tem por regiões esse discrimen de tempo de acolhimento. Há diferenças significativas a justificar esse maior número de acolhimentos no Sul em relação aos outros estados, considerando o tempo de acolhimento? Porque você me perguntar, tipo assim, tem mais
são mais acolhidos e ficam na média nacional, ficam mais tempo na média nacional, que seria um cenário pior ainda, né? Ou a média do sul do tempo acaba apresentando menor, e daí um cotejo quanto àquelas. O que leva a esse maior acolhimento, pelo que eu vi, ficou uma hipótese em questão de preconceitos, em compreensões em relação à pobreza, em relação a fatores de discriminação, inclusive. Vamos, como que isso se verifica nas regiões do Brasil, assim, especialmente aqui na região sul, se puder falar um pouquinho mais disso, e daí eu deixo aberto aqui, quem quiser falar, só levantar a mão ali, se inscrever, a gente vai abrindo a palavra. Eu vou tentar ser sintético e acho que a Michelle também pode contribuir, evidente, até porque contribuiu para a gente pensar, enfim, e também ouviu, né, Michelle, bastante esse debate em vários lugares, né, que a gente fez o lançamento, que tem sido escolas para nós, né? As perguntas também nos suscitam questões, né? Mas, enfim, na questão de 100 mil, a gente não tem dado por estado, é impossível fazer por estado, desagregar por estado, aí a gente temos que comparar ou com o dado do Censo SUAS ou com o dado do CNJ, né? A pesquisa, ela compara as regiões entre elas e com o Brasil, né? Isso que foi o possível metodologicamente para a gente fazer, né? Fora disso, a gente não tem inferência estatística. Agora, como eu disse, quer dizer, eu tentei pelo menos, né? Sim, parte da explicação do maior número de acolhimento na região sul tem do desatendimento de políticas sociais, tá? E a gente não pegou tanto porque não aprofundamos nisso, mas vem nas falas de atores do sistema de garantia de direitos que a gente entrevistou, sim, algumas questões de preconceito, algumas questões e preconceitos disfarçados de conhecimento técnico, né? Um dos grandes hoje ainda é esse uso da família desorganizada, né? Não sabemos exatamente o que é o seu contrário, mas enfim, né? E então que a gente vai viciando em algumas coisas que tem pouco embasamento empírico, embasamento técnico para além, né, da discriminação. O tempo de acolhimento, sim, aqui também, né, não chega a ser muito maior, mas é também relevante esse tempo maior de acolhimento, né, também com meninos, e, de novo, ele é reflexo dessas políticas públicas e, às vezes, também da parca estrutura que tem os serviços de cuidados alternativos, tanto do ponto de vista de financiamento, né? Quanto do ponto de vista, às vezes, de que não conseguem, né, apoio de outros serviços da rede socioassistencial, e pior ainda, fora da assistência social, pior ainda fica, né, quando se vai para a saúde, para a educação, para o trabalho, para a habitação, para outras políticas públicas fundamentais e que se cruzam, né, nesse rol de motivos aí para a permanência da criança e do adolescente em acolhimento. Por exemplo, a gente teve, e a gente viu isso na pesquisa de Manaus, que eu citei, o diagnóstico que a gente fez de Manaus, e também aqui, a gente viu um pouco, e vimos na de Capão da Canoa também, né, Michele? Essa questão da falta, por exemplo, de creche, né, e pré-escola em muitos lugares, justificando a permanência de crianças, né, em serviços de acolhimento. E esses dias eu participei aqui, né, enquanto instituto, até para a gente falar um pouco dos nossos achados numa audiência pública na Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul, onde um colega, não sei se está aqui hoje, né, mas um colega da Defensoria, Rodolfo, se não me engano, ele trouxe o exemplo de uma audiência pública, aliás, uma audiência, né, para tratar de um caso que ele acompanhou, onde, segundo lá os relatórios, né, o pai e a família tinham se organizado, estava tudo certo, a criança podia voltar para casa, mas a decisão judicial da audiência foi manter a criança porque não tinha vaga em creche ainda. E era uma das coisas necessárias para o pai ter o filho de volta. E isso não foi visto como uma exigência do poder público, e sim do pai. Né? E aí, uma das recomendações nossa na pesquisa, e eu concluo, né, é justamente essa. Por exemplo, né, nós temos que deixar claramente nas audiências o que é obrigação da família, e por mais que a gente discuta, enfim, os seus limites e tal, mas o que é obrigação do Estado. E aí vamos para além da rede, porque às vezes na rede a gente fica assim, o que é nosso, nosso. Não, tem, se é vaga em creche, é da educação. Se é atendimento em saúde mental, é da saúde. Temos que dizer o que é isso, né? Então, pouco isso. Michele, por favor. Não, só complementar, de novo, a minha observação não é relacionada à questão de uma região especificamente, mas essa questão do tempo de permanência é algo que é um dos pontos da pesquisa que me incomoda.
E a gente vem discutindo hoje no cenário brasileiro modelos mágicos de atendimento, né, como saídas salvadoras para o tema, né? Então, ter este ou aquele modelo de cuidados alternativos, ter esse ou aquela forma, como se isso respondesse à complexidade do problema. Quando a gente pega o perfil de meninos e meninas, a maioria que está em acolhimento hoje no Brasil, a pesquisa mostrou, são adolescentes, meninos negros, né? E o motivo de acolhimento colocado, para além das questões da família, a gente até discutiu ontem num outro fórum, tem a ver com saúde mental, tem a ver com... E aí dentro da saúde mental eu estou colocando a questão, inclusive, da dependência química e do uso abusivo de álcool. E aí, esse menino vai para onde? Esse menino vai para onde? Que alternativa tem para ele, além do acolhimento? E mesmo dentro dos serviços de cuidados alternativos, em que a maioria vão oferecer serviços massificados, né, e com enormes privações de direitos, a gente ainda tem isso, né, fortemente. Eu visitei recentemente um acolhimento que funciona dentro de um espaço, a estrutura foi construída para ser um espaço socioeducativo, né? Então, a gente tem ainda esse modelo no Brasil muito fortemente. Para onde vai esse menino? Então, o tempo de permanência, quando a gente olha para esse dado, e eu acho que esse é um tema que a gente precisa aprofundar na discussão sobre cuidados alternativos no Brasil, é que este menino, quanto mais tempo ele ficar institucionalizado e longe, melhor para todo mundo, né? E aí eu acho que e aí entre as coisas atrás que falta política pública para pensar isso, falta pensar respostas em cuidados alternativos para isso, falta pensar como apoio à família para isso, né? Então, quando a gente pensa nesse tempo de permanência, a gente precisa entender, quando a gente está falando isso, a gente está falando de um perfil, porque crianças pequenas ficam pouco tempo e devem ficar pouco tempo, mas elas são a minoria que estão indo para acolhimento. A maioria que está indo são adolescentes. Então, às vezes as pessoas brigam comigo que, assim, não vem falar de primeira infância comigo, não, porque primeira infância tem muita gente falando, e muita gente preocupada, e tem que estar mesmo, não tem dúvida que isso é importante. Mas nós não falamos sobre essa faixa etária dos 12 aos 17 anos e 11 meses, extremamente complicada, sem acesso a nada, e mergulhada num problema muito complicado de saúde mental, e que é quem está institucionalizado. Então, se a gente aprofundar, Fernando, quem são esses meninos e meninas, que estão mais tempo, você vai ver que são esses. E aí entra tudo isso que a gente falou, né? Então, só para chamar a atenção de que, quando a gente fala do tempo de permanência, nós não estamos falando de todo mundo, nós estamos falando da vulnerabilidade. Exato. Até se alguém gostaria de fazer uma pergunta, é só levantar aqui, vou fazer uma pergunta da pergunta. E chama atenção, né, assim, desses adolescentes que estão na fala deles, trazidas ali, do que eles querem, do qual que é a demanda deles. É incrível a consciência, de uma adolescente que fala, olha, eu estou preocupada com a minha saúde mental, preciso fazer alguma coisa porque eu não tenho atividade aqui. Então, ela não apenas percebeu a deficiência, né, do serviço, como também tem consciência das consequências dessa falta de atividade, às vezes falta de lazer, atividade cultural, atividade profissionalizante, se desenvolve, né, desenvolvidas ali, pode afetar ela. Daí trazendo aí a pergunta, trazendo essa percepção, se ela tem a consciência. Na pesquisa foi verificado que esses adolescentes, principalmente, eles falaram, reclamaram, levaram a sua demanda para algum lugar e não foram ouvidos, não foi atendido. Então, porque uma fala dessa é uma fala bem consciente, uma fala de alguém que já refletiu sobre o problema e já refletiu sobre o que precisa. Na pesquisa apareceu isso, de adolescentes que falaram, levaram as demandas para ou dentro da unidade, ou às vezes no sistema de justiça, escola, e não foi atendido, simplesmente foi, digamos, ignorado aquela fala.
Não, a gente não mapeou os locais ou quais destinatários, tá? Até porque a gente teve um cuidado muito sério e a gente cumpriu isso, né, com base na resolução lá do Conselho Nacional de Saúde, que foi, e até porque assim, ó, em muitos lugares não nos abriram a porta, viu, Fernando? Nós tivemos dificuldades no Sudeste e no Sul fantásticas, no Norte pela falta de serviços, pela pouca existência. Mas no Sudeste e no Sul nós tivemos muita dificuldade de portas abertas nos serviços, especialmente nos públicos, né, não só. E isso nos chamou atenção, e até a gente, né, falava, né, Michele, brincava, o pessoal não quer, porque, sei lá, aldeias também executa serviço e tal, e a gente foi muito sério numa coisa, a gente não fez análise de qualitativa, né, a gente nem comparou nossas casas lares e outras casas lares, ou casas lares e abrigos, o que é melhor? Não, a gente foi, né? Temos, claro, nossas opiniões, dá para fazer algumas leituras, mas não era o subjetivo da pesquisa e a gente não fez. Com base nisso que tu pergunta, o que eu posso te dizer? As falas deles e delas dizem de todo mundo, né? Ou não nos escutam, e que bom que estão nos escutando assim, que não é para dar como é que é? Um xingão, né? Um carão, nem Exato. nada, e não é para prescrever algo. A gente, de fato, foi lá para escutá-los, né? Escutá-los. Tanto é que eu disse, a gente tinha, evidentemente, né, um roteiro, né, organizado de pesquisa, mas chegamos e o que o campo nos deu foi o que a gente, né, trabalhou. Então, assim, o que graçou nas falas foi isso. Ou não somos muito escutados, ou não levam a sério o que a gente diz. E não só crianças e adolescentes, jovens egressos e essas mães também com risco à perda parental. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu acho que a gente tem que romper, né, essa escuta, na verdade, carregada já de uma prescrição definida antes dela acontecer, né? Uma escuta que espera, como é que é, engatar, eu vou aproveitar para agora dizer tal coisa. E não, na verdade, escutar e, né? Quem sabe por aí, vamos tentar aquele outro, né? Então, é muito sério isso, muito sério. Então, o que mais apareceu foi nesse sentido, sabe? De não se sentirem escutados. E muito dentro dos serviços de cuidados alternativos. Isso, assim, se eu fosse dizer